Sejam muito bem-vindos de volta ao canal. Fiquei um tempinho sem soltar nada, né? Depois de uma sequência aí de vídeos de IA, vídeo com mais explicativo. E agora eu decidi começar essa série sobre o meu dia a dia. Eu acho que como sommelier, acho que algumas percepções de coisas que eu vou beber, não só cerveja, mas momentos, lugares. Eu acho que pode ser interessante. Vamos começar testando. A ideia é fazer um vídeo bem relaxado, sem roteiro, sem muita coisa assim definitiva, né? Muito regradinho, para realmente ser mais conversacional, mais divertido para mim e espero que para vocês também. Eu decidi fazer essa série, o que seria Diários do Sommelier ou alguma coisa assim, porque, e como você provavelmente já viu no título do vídeo, eu fui para o Japão. E como um bom sommelier, o meu foco, como adorador de bebidas no geral, meu foco era beber coisas que o japonês bebe, coisas que são famosas de lá. Então eu queria falar sobre algumas coisas que eu bebi lá, as minhas percepções sobre como eles bebem, o que é bebida lá para eles, e a qualidade do que eu bebi, das coisas, a disponibilidade e tudo mais. Acho que é uma visão até certo ponto até superficial, mas passando a minha experiência no Japão com bebidas, tá? Então, roda a vinheta aí e vamos começar. Bom, você vai para o Japão, a primeira coisa que você pensa é saquê, né? Eu acho que de todas as bebidas, óbvio que como país globalizado, né, no mundo todo a gente acha tudo. Não tem são poucas as exceções de bebidas que você só vai encontrar especificamente no lugar. Então, mas se você vai para o Japão, você pensa em saquê. O saquê é a bebida mais representativa, né, do Japão. O Japão é um país que produz muito arroz, que tem muito arroz na sua culinária e eles aplicaram isso na bebida há muito tempo atrás. Como qualquer outra bebida fermentada, o saquê tem uma história muito antiga e você acha muito saquê, muita variedade de saquê. É óbvio que eu não falo japonês, eu não leio japonês, então você tá lá, você pede sugestões, você pede uma indicação, mas é até difícil guardar o nome dos saquês. E eu não vou nem tentar falar japonês aqui direitinho. E você não vê muita variação dos rótulos de saquê. Então acaba sendo até um pouco difícil de você, se você não for muito focado, óbvio, né, em fazer todas as anotações, guardar todas as informações, de guardar o nome e relembrar tudo. Como eu não sou especialista em saquê, também não é tão simples. É óbvio que degustando ali da minha maneira, você entende a diferença clara ali entre um saquê seco, um saquê frutado. Você vê as diferenças de serviço, ele quente ou gelado. Então é bem legal sentir todas as experiências, mas eu particularmente achei muito complicado de guardar. Também não foi meu foco principal, tá? Aqui preciso fazer a minha culpa. Não foi a coisa que eu mais fui interessado. Bebi bastante saquê, porque eu gosto da bebida, mas não fui com um foco enorme em lembrar de todos os rótulos que eu tomei. Eu foquei mais em fazer a harmonização e experimentar junto com os pratos. Teve uma experiência bem legal em Kyoto, se eu não me engano, que eu pedi um saquê quente e me trouxeram com um bolzinho de peixe seco e uma bolachinha que
que se eu não me engano também era de peixe ou de camarão. E a ideia era jogar um pouco do saquê quente nesse peixe seco e deixar hidratar esse peixe. Enquanto você ia tomando, você ia comendo o peixe e ao mesmo tempo você tomava o saquê que ficou embebido no peixe no fim. E você percebe que a harmonização ela faz muito sentido, porque você tem um peixe seco muito salgado e o saquê tem muito salgado, muito pungente, né? O aroma do peixe seco com o bacalhau, com alguma coisa assim, você sente um aroma bem impactante, além de toda a sensação de boca mais violenta. E aí ao mesmo tempo você tem, como um bom yin yang, você tem o saquê bem arredondado, mais doce, mais frutado, trazendo essa calmaria pro prato. Então é uma harmonização muito gostosa. A maior parte dos pratos tem um umami bem destacado, é um sabor que os japoneses descobriram, então eles usam bastante, muitas artimanhas para reforçar o umami nos pratos. E o saquê é uma bebida que vai muito bem por causa desse arredondamento. Normalmente o seco ele é menos arredondado, mas como é amido de arroz, normalmente ele tem esse polimento, que até se você tomar uma Budweiser você vai perceber, como a Budweiser tem uma quantidade maior de arroz, você percebe esse arredondamento na Bud também. Mais difícil, mas percebe. Então bem interessante, ou como toda bebida você tem uma variação enorme de saquês. Aqui no Brasil você tem disponibilidade, você tem que procurar um pouco mais, né, para achar saquês mais artesanais, que contribuam mais. Mas como é uma bebida que pouca gente aqui tem um conhecimento muito aprofundado, a experiência que você pode consumir, você pode ter a experiência de harmonizar, como eu tive lá. Eu acredito, e aqui a opinião 100% minha de quem não conhece saquê, você pode ter a experiência com saquês de menor qualidade ou de maior acessibilidade, digamos assim. Tá? Então saquê, tomei bastante, acho que foi a bebida que eu mais bebi lá. E é isso. Perfeito? Vamos para a próxima. A segunda bebida que eu mais bebi lá foi, com certeza, a cerveja. E é o grande foco, é a coisa que eu mais busco. Quando eu vou para os lugares, eu tenho que experimentar, eu passo no mercado, eu experimento tudo que der de cerveja. E, como eu estava acompanhado, eu não experimentei muita cerveja diferente. Diferente que eu digo, estilos muito variados. Eu queria tomar o simples, o que seria mais próximo, mais acessível do dia a dia do japonês. E eventualmente eu tomei, fomos em alguns pubs, por exemplo, em algum momento ali para dar uma variada da cultura japonesa, a gente parava num pub e tomava Guinness, tomava uma Punk IPA, sem muito segredo. Nesse lugar específico foi onde eu não tomei cerveja japonesa. Mas eu acho que o mais legal das japonesas que eu tomei foram a Kirin, que eu já conhecia a Kirin, né? A gente tem algum acesso a Kirin, era maior. Hoje em dia eu sinto que não é mais tão fácil achar Kirin, ainda que seja do grupo Heineken, mas é uma cerveja muito gostosa, na minha concepção é uma Premium Lager, que bate aí talvez de frente com uma Stella Artois, alguma coisa assim. Foi muito bem, todas as vezes que eu tomei Kirin tava muito gostoso, gelada, foi muito bem. Eu experimentei quase alguns rótulos da Suntory, que fabrica vários tipos de bebidas, é uma marca de bebida bem grande, que inclusive eu descobri é dona de outras grandes marcas de bebida, de whisky, de cerveja também, mundiais, não só japonesas. E as da Suntory não me maravilharam. Eu tomei uma azul, que eu não sei se tem um nome específico,
e a Premium Mouse. A Premium Mouse que normalmente era o chopp mais fácil de achar. Tem um mais fácil, na verdade, mas era um chopp bem fácil de achar e que fazia bem a função ali de um choppinho Brahma, de Standard Lagers bem, bem padrões, mais gostosas, sem segredos, sem erros, sem nada demais, até porque são produzidas em massa. E a Asahi, que é a pior das que a gente experimentou lá, não foi a pior, mas foi uma das. É a maior cervejaria, a cerveja mais comum deles lá, a mais simples, você encontra em todos os lugares, mas não encanta. O mais próximo é de uma Skol, de uma Brahma em lata, né? O chopp até estava gostoso, mas não brilhou os olhos de ninguém. E a Sapporo, que eu já conhecia também, já tinha ouvido falar bastante, já tinha experimentado, mas não foi, acho que de todas foi a que mais caiu no meu conceito. As experiências não foram das melhores, né? Não foram servidas na melhor temperatura, ou você não tem muita harmonização com as cervejas, ainda que vá bem com os temas salgados, né? De shoyu e outros pratos. E até com wasabi, assim, ela alivia um pouco do wasabi, né? Que você encontra em quase todos como acréscimo em quase todos os pratos. Mas realmente assim foi mais para refrescância do que harmonização. Nem foquei muito nesse ponto. E foi uma pequena decepção, assim, já não esperava muito, mas eu achei que a experiência não foi das melhores com a Sapporo. Aí, mais pro finalzinho, a gente experimentou uma latona de Dunkel. Eu vou pôr o nome aqui, que eu não tô lembrando o nome agora, mas era com água do Monte Fuji, água de degelo do Monte Fuji. Comprei, achei muito interessante a ideia. A cerveja deixava bem a desejar. Eu acho que a água até é um atrativo interessante, mas era evidente que tinha alguma coisa para pintar a cerveja, né? Não era só malte, ela devia ter algum tipo de corante ou de extrato ali para dar uma cor na cerveja, um dulçor de Dunkel. Não foi uma boa cerveja. E junto com essa a gente experimentou uma IPA que chamava Aoni, seria algo como o demônio azul, né, o demônio do folclore japonês, da cultura japonesa, que era uma IPA bem gostosa, uma American IPA simples, sem segredos, sem inovação, que puxava um pouco mais para o maracujá. Eu tomei a da Kirin, a gente tomou também a Good Ale, que é um rótulo vermelho da Kirin, que foi bem interessante, mas foi uma experiência interessante, acho que das mais fáceis de achar, assim, de 7-Eleven, essa Good Ale foi a mais gostosa, mas eu daria aí para Kirin, num geral, o título de melhor cerveja, ou a mais interessante, tá? Então, saquê, cerveja, e aí uma menção honrosa aí para Shochu, que é o álcool base deles, né? Seria uma vodka, que pode ser mais ou menos uma vodka, né? Muito parecido, os processos bem parecidos. Você toma, até tomando ele puro, ele não é tão, vou dizer sem graça aqui, mas sem diminuir a vodka, pelo amor de Deus, mas ele não é tão sem graça quanto a vodka, tão simples quanto a vodka em termos de aroma, de buquê de aromas. Mas também não propõe muito mais. E normalmente você encontra ele em highball, que é o grande tema, eu acho que é o grande tema da bebida no japonês, e a gente chega na parte da conclusão. A gente vai chegar na parte da conclusão após o whisky. Toma um golinho. O whisky foi
a bebida que eu mais estava ansioso para experimentar. O Japão produz uísque há bastante tempo, mas ele foi ficar mais famoso, mais popular no resto do mundo há alguns anos, pelo menos na minha experiência. Eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar de uísque japonês. Mesmo de pequeno, eu estava muito presente na minha família enquanto eles estavam bebendo. E eu conheci vários rótulos de uísque que não eram japoneses. Mas nesse momento, em 2026, eu fui para lá e eu estava muito animado para conhecer a Suntory e trazer o Yamazaki. Aqui no Brasil, a linha premium da Suntory é bastante cara, mas são whiskies deliciosos. Esse mesmo Yamazaki, notas de cereja muito gostosos, muito bem aplicados assim. Eu também não sou o maior conhecedor de whisky, mas a sensação que eu tenho comparando o Yamazaki com outros whiskies que eu tomo mais constantemente, mas ele é muito bem finalizado. Ele tem um crescente no final de boca, ele cresce esse aroma de cereja, morango e para mim teve um pouco de pêssego, né? Pêssego é uma fruta que você encontra bastante em produtos e na culinária do Japão, e eu senti alguma coisa de pêssego, mas é um whisky maravilhoso. Mas o mais importante do whisky na cultura japonesa é o highball. Eu acho não, da minha percepção lá, a bebida que eu mais vi o japonês tomar, mais vi o japonês pedir, a mais comum, em todos os cardápios tinham, era o highball de whisky. Então, aqui no Brasil a gente vê muito whisky com energético, ou guaraná, ou alguma coisa doce, mas lá no Japão eles tomam com água com gás. Eles usam também, em algumas situações, eles usam soda, de limão. Eu tomei algumas variedades com ginger ale, estava bem gostoso, com Canadian Dry. Mas o mais comum de se achar é o whisky com água com gás. E na visita, na degustação guiada que a gente fez na Suntory, eles indicam um processo bem interessante, que é sentir o aroma, tomar um pouquinho, jogar a mesma quantidade de whisky de água e experimentar de novo. Porque é óbvio que é diferente, é óbvio que muda, mas você consegue inibir muito do álcool, da sensação alcoólica. Por ser uma bebida muito alcoólica, você inibe muito essa sensação e você consegue sentir muito mais os aromas, né? Se você fizer isso com Black Label, você vai sentir muito aroma de defumado, que talvez não seja interessante. Se você fizer isso com um Jack Daniels, que na minha concepção, para mim, é muito forte no carvalho americano, e ele traz muito coco para mim, você vai sentir talvez esse aroma de coco muito reforçado, talvez não seja tão interessante. Mas como esse whisky ele tem um frutado muito delicado, eu achei o aroma frutado, óbvio que não é uma bebida fraca, mas o aroma dele é muito delicado. Quando você joga água, ele fica abre o aroma assim de uma maneira que é muito gostoso. Você aproveita muito a bebida. Foi uma experiência muito legal e que eu quero repetir bastante aqui. Eu gosto de beber whisky. Normalmente eu já tomo com gelo, mas eu acho que eu pretendo adotar o highball, que é tomar whisky com água com gás e gelo. Bastante água com gás, você toma ele bem diluído. É uma bebida fácil de tomar, mas é uma bebida que valoriza o whisky e facilita o consumo. Eu acho que é bem gostoso. Enquanto você tá se hidratando, tomando bastante água, acaba sendo uma boa maneira de tomar whisky. Mas com certeza uma das coisas que o japonês mais bebe é o highball.
E o shochu também é uma opção, normalmente com limão, a água com gás e limão. Eles têm essa cultura de diluir a bebida, as bebidas mais fortes, né? Então eu achei bem legal, é uma coisa que eu vejo pouco aqui, ainda que a gente misture bastante o whisky. Quando eu falo vou jogar água, vou colocar água, as pessoas falam, nossa, mas você vai pôr água no whisky, né? O que você está fazendo? Até o meu padrasto que foi comigo na visita falou assim, nossa, você tá falando para pôr água no whisky, vai estragar um whisky bom desse, imagina que eu vou pôr água. E aí ele experimentou, colocou, ele falou assim, caramba, ficou bem legal mesmo. Então, com certeza a melhor experiência foi tomar whisky, mas foi muito legal tomar todos os tipos de sake fazendo todas as harmonizações, que é muito fácil de harmonizar com a culinária japonesa. As cervejas foram gostosas, foi um consumo bem simplificado, né? bem simplório, digamos assim. E aí o shochu eu tomei vinho de ameixa. Bem curioso, eu tenho um gosto, eu gosto de bebidas que remetam a xarope, né? Jäger, a própria Fernet, mais herbais, aromas mais florais e herbais. E eu achei que o vinho de ameixa vai para um lado parecido, então eu gostei, mas acho que não é uma bebida para todo mundo. Acho que é uma bebida que vai bem para drinks, não tomaria sempre, mas aí só fica esse adendo. Já falei um monte, mas eu acho que vale um último comentário aqui geral para fechar o vídeo, sobre a cultura deles em relação ao álcool como droga, né, como consumo. O álcool está muito relacionado à cultura de bar, os izakayas, né? Não são os nossos botecos, mas os izakayas. Então você está sempre comendo junto, não só bebendo. Está sempre relacionado à relação profissional, né? É muito forte a relação, o beber com o chefe, beber com o seu time. É bem constante durante a semana e bem importante para eles. Mas tem que ter esse controle, porque eles trabalham muito, então é um escape, mas é um escape controlado. Você vê aqueles vídeos da galera dormindo com várias águas em volta, eles têm um respeito muito grande mutuamente em todas as situações, mas né, quando você vê alguém passando mal, você compra uma garrafinha de água, deixa lá para o cara se recuperar, que é muito legal, né, muito honrado. Então é muito relacionado ao social. Existem os processos culturais e religiosos, principalmente com o sake, de oferta para os deuses, do shintoísmo e do budismo. Você tem o consumo, né, esse consumo espiritual, o consumo mais gourmetizado em casa, mais de harmonização, mais junto com a comida, e você tem o consumo mais exagerado aí de whisky, highball, cerveja, nesses encontros sociais. Então é bem atrelado ao que deveria ser, é o que a gente fala muito no Vivo Gole de atrelar a bebida ao que importa, ao que vale, né? A relação, ao momento bom, as experiências interessantes, a harmonização. Então é bem legal de ver isso, e sempre com equilíbrio, sempre com consciência. Foi uma experiência bem legal de país para se beber. É óbvio que no mundo tem outros países que vão propor mais experiências, mas eu acho que o japonês bebe como ele faz as outras coisas, comedido, com consciência, com disciplina. Exceção sempre existe, mas uma linha bem dentro do resto da cultura. Então achei muito legal. Essas foram as minhas percepções sobre a minha experiência diária do sommelier no Japão. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, por favor, deixa o like, que ajuda bastante nesse comecinho. Se inscreve e, por favor, comenta se você acha que esse tipo de conteúdo é legal.
Se você se interessa pela minha vida de sommelier, pelas minhas experiências, eu tenho alguns planos de como continuar essa série, mas toda sugestão é muito bem-vinda. Perfeito? Muito obrigado, beba com moderação e tamo junto.